A gente agora vai refletir um pouquinho sobre Jesus e quanto o seu ensinamento, quanto as suas palavras, o seu evangelho permanece sempre atual. Tem uma passagem que todo mundo conhece, que não adianta nem eu fazer suspense, porque todo mundo conhece a história da tempestade que Jesus está no barco e Jesus dá uma ordem, então a tempestade se acalma. O que é interessante é a gente refletir em alguns momentos o quanto a gente pode aprender. Não sei você, mas nos últimos anos muitas pessoas passaram por tempestades. Levanta a mão quem conhece alguém que passou por alguma tempestade, ou você mesmo que passou por uma tempestade. Vocês viram que eu falei no passado, né? Não é quem está passando, a gente já vai começar a reprogramar essa mente. Então, quando Jesus entra no barco, e logo depois os discípulos de Jesus dorme. Jesus está tão tranquilo, Jesus está tão confiante, que Jesus dorme no barco. E no meio daquele mar da Galileia, chamado de mar, mas é uma lagoa, né, um lago muito grande, água doce, mas naquela época era ainda maior. E lá no meio era comum acontecer muitas tempestades. E uma tempestade, então, começa a acometer o barco onde está Jesus e alguns dos seus discípulos, e então eles se desesperam. Gente, todas as vezes que eu leio ou que eu estudo essa passagem, eu fico pensando que os discípulos estavam com Jesus no barco e ainda se desesperam, não é mesmo? Mas nós estamos com Jesus na nossa vida e nós nos desesperamos. E aí, nesse momento, eu começo a pensar o quanto a gente tem tanta coisa ao alcance das nossas mãos e ainda assim a gente muitas vezes não consegue ver que a tempestade que nós estamos passando, o desafio que você está passando, o problema que você está passando, está nos trazendo um grande aprendizado. Como foi com Jesus e os discípulos, porque Jesus questiona, mas onde está a fé de vocês, né? Jesus dá uma ordem, manda a tempestade se acalmar, então aquelas águas revoltas, aquele vento se acalma. Vamos imaginar que você está passando uma tempestade na sua vida nesse momento. Qual é a lição tão importante que nós precisamos ter dentro do coração, que não podemos abrir mão de jeito nenhum? É a nossa fé. Fé é a força que temos dentro de nós de que as coisas serão resolvidas. Além da fé, a segunda coisa muito importante é a ação. Nós não podemos simplesmente ficar parados na nossa vida só dizendo, eu tenho fé, eu vou na Casa Perseverança, eu assisto as palestras, eu tomo passe, eu faço tudo certinho, mas você não faz um movimento na tua vida para você melhorar, seja no campo do teu trabalho, no campo do relacionamento. Eu não sei qual momento da tua vida ou qual campo dela você está passando uma tempestade agora. Mas além da fé, nós precisamos ter ação, precisamos ter movimento. Então fé gera ação e ação é que gera o milagre. Nós temos uma lei chamada lei do livre-arbítrio. Nós temos uma liberdade incrível, nós temos o arbítrio, estamos arbitrando na nossa vida. E dentro dessa lei do livre-arbítrio nós temos as escolhas que nós fazemos. Então, as escolhas que fazemos são responsáveis pelos resultados que nós temos. Se a gente observar os textos de Chico Xavier, de Emmanuel, sempre diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu venho aqui, eu fico bonitinho, quietinho, cantando, que é uma delícia cantar os hinos, os louvores, é maravilhoso. Só que eu saio daqui reclamando da vida, eu saio daqui falando mal dos outros, eu saio daqui dizendo que as coisas não vão dar certo. Tenha sempre em mente de que as suas palavras possuem muita força. Tem pessoas que se sabotam tanto que elas vão amanhã procurar um emprego, ou amanhã elas vão para uma entrevista, porque já mandaram o currículo, já foram chamadas, mas ela está assim dizendo em casa, sabe mãe, eu estou sentindo não vai dar certo não. É muita gente, olha quantos desempregados, eu vou lá, mas olha, eu já fiz tantas entrevistas, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Por trás das suas palavras existe uma semente que germinou as suas palavras, que é o teu pensamento. Pensamento vira palavra, palavra já vira atitude,
atitude vira hábito e hábito constrói a nossa realidade. Então, se eu quiser mudar hoje os resultados que eu estou passando, se eu quiser mudar hoje as tempestades que eu estou passando, dar um basta nas tempestades, em mim basta, chega. Eu não quero mais, eu preciso começar a visitar os meus pensamentos. Chico Xavier sempre dizia, se você quiser se conhecer, mesmo de verdade, examine os seus pensamentos quando você está sozinho, quando você está com você. É nesse momento que a gente trabalha o nosso pensamento, e se eu vou lá acreditando, se eu vou fazer um tratamento, eu preciso acreditar. Se eu vou para a entrevista, eu preciso acreditar. Se eu vou reformar minha casa, eu preciso acreditar. Isso é fé. Segunda coisa, a minha ação. Terceira, muito importante, saber que o meu pensamento ele precisa ser positivo. Nós já ouvimos diversas vezes, né? A dona Guiomar dizendo, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente está cheio de reclamação, se a gente for observar, nós reclamamos hoje de alguma coisa. Ou porque está frio, ou porque está cheio, ou perseverança, ou porque não tinha vaga para parar o carro, ou porque o ônibus demorou, ou porque está tarde, ou porque era a palestra do William, eu não gosto dele. E aí, quando eu vi que era ele, não dava tempo de ir embora. Aí teve que ficar. Então, foi mais reclamação ou foi mais gratidão? Será que naquele momento em que Jesus estava tranquilo no barco, Jesus estava tão preocupado com a tempestade? Não, ele tinha certeza. Jesus Cristo. Cristo, um espírito extremamente evoluído. Jesus resgatava o que tinha dentro das pessoas. Por isso que ele pergunta para as pessoas, onde que está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Diga para esse vento que ele deve parar e ele vai parar. O que a gente pode aprender com isso na nossa vida? Às vezes a gente escuta mais a voz negativa. Tem gente do nosso lado, às vezes, falando negativo, e a gente acredita mais na pessoa do que está falando dentro do nosso coração. Tem gente que diz assim, nossa, mas você vai fazer essa faculdade, são 3, 4 anos. Imagina, é muito tempo, uma voz aqui do teu lado dizendo. Mas dentro do seu coração você tem o desejo, você tem o sonho de fazer faculdade. Mas de repente você está dando mais ouvido para quem está dizendo negatividades ao seu lado. Além de observar o seu pensamento, observe as palavras que você escuta no dia a dia. Se eu fico só assistindo negatividade, tragédia, eu só tenho a tendência de falar do quê? Mais disso. Se eu fico reclamando, fazendo fofoca, intriga, picuinha, eu tenho mais tendência. Tem gente que vê você de longe e já diz assim, você está sabendo da última? Eu vou te contar uma coisa, você não conta para ninguém. Já está tão acostumado a contar uma coisa para você, né? Hoje eu estou falando muito de Chico Xavier, né? O Chico Xavier dizia, você deve ser uma estação terminal da fofoca. Mas, palmas ao Chico Xavier, né? Você tem que ser uma estação terminal da fofoca. Mas tem gente que age como a Praça da Sé, né? A Estação da Sé, que distribui para todo lado, vai para todas as linhas, vai distribuindo, contando, aumentando, ampliando. O teu pensamento está tão ocupado com negatividade que você não tem tido tempo de sonhar. Os sonhos, eles não morrem, eles adormecem na alma da gente. Se a gente tem um sonho, ele está aí dentro. Então a gente precisa ter tempo para a nossa mente criar, sonhar. Por isso que a palavra pré-ocupação significa ocupação antes do tempo. Eu estou tão ocupado antes de alguma coisa acontecer que eu sequer me dou conta de que eu posso criar, imaginar, trazer positividade. Quantas mães sofrem porque o filho atrasou um pouco, aí o telefone deu caixa postal, ou porque acabou a bateria, porque acabou alguma coisa, mas ele não chega. E ele não chega nos 30 primeiros minutos, o que essa mãe já diz? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu alguma coisa, eu tenho certeza, ele não atende, ele não é de chegar atrasado. E aí ela já começa a brigar dentro da cabeça dela, né? E aí ela vai dizendo, poxa, mas ele atrasou 1 hora, não chegou em casa ainda. A preocupação de mãe, ela já vai pensando um monte de coisa. Estou dando exemplo de mãe, porque é mais fácil para a gente poder entender, né? Que todo mundo conhece esse exemplo. E aí ela vai dizendo, aí o filho abre a porta, não aconteceu nada. Mas ele chega em casa, abre a porta, o que ela faz? Onde você estava? Onde você viu? Ela já briga com ele. Aí ele diz assim, ué mãe, mas nada, só acabou a bateria do meu telefone, não aconteceu absolutamente nada, teve um trânsito um pouquinho a mais. Mas o que essa mente criou dentro dela? Aconteceu algo ruim.
E aí ela começa a vibrar, começa a pensar. Às vezes isso acontece dentro da nossa mente, as tempestades começam a vir dentro do nosso emprego. Alguém lá dentro da empresa diz assim, vai ter corte. Alguém falou alguma coisa? Não, estou sentindo. Porque hoje eu falei bom dia e o gerente não respondeu. E olha que quando ele não responde, eu já sei. E pela crise que está, e aí ele começa a afirmar, né? Pela crise que está, pela dificuldade que está o mundo, olha aí, o pós-pandemia e tal, vai ter corte. Essa pessoa escuta, já conta para o outro, já aumenta, olha, ouvi falar, você sabe que quem avisa amigo é, então eu estou te avisando. E aquelas pessoas começam a vibrar negativamente dentro da empresa. E não ia ter corte, coisa nenhuma. Mas as pessoas começam a sofrer de um jeito tão grande que chega em casa e elas ainda dizem assim em casa, olha bem, eu quero que você se prepare, porque eu ouvi falar que vai ter corte. E as pessoas na casa começam a ficar negativas, a sofrer. O que elas estão fazendo nessa hora? Sofrendo por antecedência a tempestade que nem existe.